Fala pessoal, tudo beleza? Pessoal, dando continuidade aqui na nossa série Arduino, hoje nós vamos estar falando sobre as saídas PWMs e como ela funciona. Então, PWM, nós temos aqui a tradução da sigla, né? Pulse Width Modulation. A primeira palavra pulso, a segunda largura e a terceira modulação. Então, pulso, largura, modulação. Aqui nós temos no primeiro exemplo, nós temos uma linha lá embaixo no 0 volts e nós temos essas barras, essas barrinhas verdes. De barra em barra é um ciclo. Então aqui nós temos 0 volts no ciclo inteiro. Então de barra em barra é um ciclo. E nós temos 0 volts no ciclo inteiro. Isso aqui é o analog write setado para 0%. No segundo exemplo, nós temos um ciclo com 25% do tempo nós mandando 5 volts, então aqui 25% do tempo nós temos 5 volts e o resto do tempo nós não temos nada, nós temos 0 volts. Então nesse segundo exemplo ele está com 25% do tempo mandando 5 volts e 75% do tempo desligado, 0 volts. Já no terceiro exemplo, nós temos 50% do tempo 5 volts e 50% do tempo 0 volts. No terceiro exemplo, 75% do tempo 5 volts e 25% do tempo 0 volts. E aqui é 100%. Aqui é 100% é o ciclo inteiro com 100% de 5 volts. E aqui vocês veem o valor que nós seta no Analog Write para ter esses resultados, certo? Agora nós vamos fazer um exemplo de como se aplicaria esse pulso com modulação. Então eu vou vir aqui e vou citar essa linha que nós tínhamos aqui, que é o Digital Write, era isso aqui que fazia o nosso LED acender e apagar. Quando eu ponho duas barrinhas, eu cito, ela vira um comentário, igual aqui, aí o programa passa a não ler mais elas no nosso Arduino. E aqui eu vou vir e vou dizer analog write e vou pôr qual pino que eu vou usar, certo? No caso eu vou usar o pino amarelo, que é uma variável. Aqui em cima o nosso pino amarelo é o pino 3. Vou colocar uma vírgula, certo? E vou colocar a intensidade que eu quero que o LED brilhe. Então aqui nós temos 0, certo? E aqui nós temos 25%. 25% seria 64. Então vou colocar um valor de 64 no LED amarelo 64. E vamos ver o que vai acontecer. Nós temos um erro, eu esqueci de pôr o ponto e vírgula, E como vocês puderam ver, o LED diminuiu bem o brilho. Vamos diminuir mais um pouco isso daqui, vamos pôr a 40. Ele apagou, vai voltar. Certo? Eu não sei se está dando para ver certinho, vamos colocar a 100% para ver se dá para ver a diferença. 5. Aqui seria 100%. Beleza, dá para ver a diferença sim. Bacana, pessoal. O que nós poderíamos fazer para nós não precisarmos ficar digitando isso daqui? Nós poderíamos fazermos um programinha para que quando nós pressionar um desses botões, ele fazer uma conta. Ele ia contando de 1 a 250, certo? E nós mudamos o valor dentro do programa. E a mesma coisa com o outro botão, só ao contrário. Ele diminuir esse 250 no outro botão. Então quando eu pressionar esse 1,
ele vai diminuir os nossos 250 e quando eu apertar esse outro, ele vai nos aumentar o valor. E como é que eu vou fazer isso? Bom, nós vamos ter que aprender outro comando no nosso programa aqui, que é o if statement, que é o C. Então vamos entender como é que o C funciona. Bom, primeiro eu vou ver se está tudo certo aqui. Deixa eu ver, o nosso serial monitor está muito rápido, eu vou mudar isso. Eu vou colocar o nosso tempo aqui, colocar 300 milissegundos. Eu vou deixar esses valores numa linha só. Então, o 13 vai ser o primeiro e o 12 o segundo. Então isso daqui tudo vai ser pintado em uma única linha. Mesma linha, mesma linha, mesma linha, nova linha. E aqui nós temos uma nova linha só para ficar mais organizado. Vamos ver se vai dar certo isso. Aí que já não vai entender como funciona o nosso... Pera aí. Pino 13. O que aconteceu aqui? Por que tem um ali? Ah, entendi. Eu tenho que pôr espaços no valor 12. E agora... Beleza. Então agora se eu pressionar o primeiro botão, eu altero o valor do pino 13, certo? Ele está lendo 1, quando eu pressiono, ele lê 0. Então nós vamos criar uma condição aqui com o if statement, que significa se. O que eu vou dizer aqui? Então vamos lá. If, que significa se o nosso pino, vamos pegar o nosso valor do pino 13 aqui, certo? Que é esse que nós estamos imprimindo aqui no nosso monitor serial. For igual a 0, o que eu quero que ele faça? Se ele for igual a 0 é porque eu pressionei ele. Quando eu pressiono ele, ele vai para 0 aqui, certo? Então quando ele for para 0, eu quero que aconteça alguma coisa. Então é isso que nós vamos ver aqui agora. Então, se o valor do pino 13 for igual a 0, quando ele vai ser 0? Quando eu pressionar, certo? Quando eu pressionar, o valor do nosso pino 13 vai ser 0. O que eu quero que aconteça? Vamos fazer uma coisa simples aqui. Vamos fazer o programa printar. Eu estou aqui, alguma coisa do tipo. Então, só para vocês entenderem onde é que ele está. Então, vamos lá. Ah, tá. E o if statement é assim que se escreve. Você coloca a condição dentro da parênteses, aí depois você abre essas colchetes aqui, fecha colchetes, e dentro dessas duas colchetes você coloca a ação que você quer. No caso, eu vou querer que ele me imprima alguma coisa. Então, eu vou colocar aqui serial print, new line. Beleza. Eu vou apagar isso e vou colocar aqui eu estou aqui. E vamos ver o que vai acontecer quando eu de início. Parece que enviou. Não está acontecendo nada, mas quando eu apertar o botão do pino 13, vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Ele está enviando a mensagem, eu estou aqui. Por quê? Porque foi exatamente isso que eu disse para ele fazer. Eu disse para ele fazer isso, para ele me printar. Eu estou aqui quando essa condição for verdadeira. Então, se o valor do pino 13 for igual a 0, vocês observem que quando eu estou comparando as condições, eu ponho dois iguais. Igual, igual. Se eu ponhasse só um igual, eu estaria dizendo valor pino 13 é igual a 0, certo?
Então eu estaria jogando o zero dentro da variável, e não é isso que nós quer, certo? Eu quero comparar, então 2 igual. Se eu fizer isso, eu jogo zero dentro da variável. Assim eu estou comparando. Vamos fazer a mesma coisa, só que no pino 13. Ou, aliás, no pino 12. Então aqui nós temos... Eu copiei e colei, só vou mudar isso. 12. Só que no caso aqui é o inverso, certo? Quando o estado normal do 12 já é 0. Então quando eu pressionar, ele vai para 1. Então eu quero que ele entre no C, aqui no if statement, quando eu pressionar o 12, que ele aí muda o valor para 1. Aí ele vai me dizer, estou aqui e eu vou apanhar 12 para diferenciar um do outro. E aqui 13. E vamos ver o que acontece. Eu vou aumentar um pouquinho mais o tempo aqui, para ficar mais fácil de ver. Põe 500. Beleza. Então, tá beleza. Eu vou apertar o botão de 13. E ele está falando, eu estou aqui, 13, certo? Então significa que ele entrou dentro desse if statement. Ele comparou, ele viu que o valor do pino 13 está igual a 0, então ele executou para mim esse comando. Agora eu vou apertar o de baixo. Eu vou apertar os dois juntos, vamos ver. Ele vai me dizer, eu estou aqui no 12. Então ele comparou o valor do pino 12. Está perguntando, o valor do pino 12 é igual a 1? Sim, se é igual a 1, ele executa essa ação. Se não for igual os valores, ele não executa. Então é assim que funciona. Então o que nós poderíamos fazer? Nós pode usar isso para fazer uma conta agora. E como é que eu vou fazer isso? Então vamos lá. Eu vou apagar isso. Certo? Na verdade eu vou deixar por enquanto. Eu vou aqui em cima, eu vou criar uma nova integer. E vou chamar a de brilho. Que eu só vou declarar ela não vai ter valor nenhum. Ou vai? Deixa eu ver. Eu vou começar com ela em 150, que é 125 no caso, que é meio caminho andado para os 250, certo? Então brilho igual a 125. Beleza? Aqui eu vou colocar aqui no nosso analog write, que nós vimos mais cedo, que nós conseguimos mudar o brilho do LED amarelo. Por mudar esse valor, nós vamos colocar brilho, certo? Então agora o meu brilho está setado para 125. Se eu enviar agora, aqui vai estar 125, metade do brilho mais ou menos, certo? Aí aqui embaixo, o que eu posso dizer? Eu posso vir aqui e dizer que brilho, no caso se eu apertar o botão desse lado aqui, eu quero que ele aumente, certo? O botãozinho claro, quando eu aperto, eu quero que aumenta o brilho. Então, o que eu vou fazer? Brilho é igual a brilho mais, eu vou colocar, vamos por mais um, certo? Para não ir tão rápido. Brilho é igual a brilho mais um. Aqui embaixo eu quero que diminua o brilho. Eu não posso esquecer do ponto e vírgula. Aqui embaixo eu quero que diminua o brilho. Então eu vou fazer o inverso. Brilho é igual a brilho menos 1. Menos 1, certo? Então quando eu apertar esse botão, ele vai fazer essa conta. Ele vai somar o brilho com mais 1 e sempre vai aumentar. No de baixo vai diminuir. Certo? E vamos ver o que vai acontecer. Eu vou vir aqui e vou printar o nosso valor do brilho. Eu vou colocar eu vou colocar entre duas linhas em branco. Então eu vou colocar no meio desses dois aqui, para ficar mais fácil de ver. Brilho. E vamos enviar. Então nosso brilho está em 125. Se eu apertar o botão, o nosso brilho vai aumentar. Por quê? Porque agora, quando eu pressionei o botão 13,
o if statement aqui está comparando. O valor do pino 13 é igual a zero e ele está executando essa conta para nós. E o valor do brilho está aumentando, certo? E aqui nós temos o valor do brilho que eu pedi para o nosso programa nos mostrar. Se eu for no outro botão, ele faz o inverso. Mas como tem um delay muito grande, ele está executando a conta bem devagar, certo? Então vamos diminuir esse nosso delay. Cadê o delay? Vamos tirar o delay por completo. E vamos enviar. Bom, agora está indo bem rápido o nosso programa. Então, se eu clicar em diminuir, você pode ver que o nosso valor vai diminuindo e o nosso LED vai se apagando até que chega a zero. Então, o que acontece? Eu tenho que pôr um limitador aqui, ó. Vocês observem que está passando de zero, está indo para menos 46, certo? Vamos subir esse valor. Já já nós vai resolver esse problema do limitador. E o nosso LED está aumentando o brilho. Então, se eu apertar esse botão, ele aumenta. E passou de 258, nós temos um problema, porque ele passa a não reconhecer mais o nosso comando, certo? Deixa eu apagar essa luz aqui, para ficar mais fácil para você ver. Então, se eu passar, eu tenho um problema, certo? Eu passei, tá 256, eu não posso passar de 255. Deu problema no nosso LED. Vamos voltar aqui. Vamos voltar para 0. Estamos voltando. Estamos voltando. Beleza, voltamos para 0. Aqui o brilho bem baixo. E vamos aumentar o brilho novamente. Só pela diversão mesmo. O que eu posso fazer para resolver esse problema de passar demais da conta? Bom, eu posso criar outro if statement. O que eu vou dizer nesse if statement? Eu vou dizer que... O que eu vou dizer nesse if statement? Eu vou dizer se... Vamos pegar o valor do pino 13, que ele é o aumentativo, certo? O que eu vou dizer aqui? Se o valor do pino 13 for maior que 255, o que eu quero que aconteça? Vamos pegar duas brackets. Cadê a minha brackets? Tá aqui. Eu quero que ele retorne para mim o valor do brilho para 255. 255. Então, nesse caso aqui, se o valor do brilho do pino 13 passar de 255, tá vendo aqui, ó? Se o valor é uma comparação. Se o valor do pino 13 for maior que 255, o que eu quero que aconteça? Eu quero que ele volte o brilho para 255, para quando ele subir lá em cima novamente e for me jogar o brilho aqui, ele seja 255. Ele pode passar de 256, ele pode chegar a 256 aqui, mas quando chegar aqui quando chegar nesse programinha aqui, ó, nessa comparação, ele vai ver que o valor do pino 13 passou de 255, ele está 256, por exemplo. Aí ele vai executar isso aqui e vai jogar novamente o nosso brilho para 255. Vamos ver aqui se isso vai ser de fato o que vai acontecer. Para ir mais rápido, eu vou colocar isso aqui o mais próximo possível de 255. Vou colocar 240. Então, nosso programa já vai iniciar bem próximo do valor que nós queremos. E nós temos um erro. Qual que é? Ah, tá aqui, ó. Esqueci do ponto e vírgula. Foi. Beleza, nosso LED tá com um brilho, um valor de 240, próximo do 100%. Eu vou pressionar. E passou. Por que passou? Vamos ver por que passou. Bom, pessoal, passou porque eu comparei com o valor do pino 13. Se nós observar aqui, o valor do pino 13 é 1.
Então ele nunca vai passar de 255, ele sempre vai ser 1. O que eu teria que ter posto aqui? Eu teria que ter posto o brilho, a variável brilho. Então, é o brilho que vai passar de 255. Vamos tentar isso agora. Então, nós iniciamos em 240 e ele não pode passar de 255. Não está passando de 255. Por quê? Ele vai chegar aqui, vai fazer as contas, certo? E vai chegar uma hora que ele vai querer passar de 255. O máximo que ele vai chegar é 256. Aí quando ele vir aqui para baixo, nessa condição, com o valor de 256, ele vai entrar nessa condição. Essa condição vai passar a ser verdadeira. Quando essa condição é verdadeira, eu vou mandar brilho retornar a 255, certo? Aí ele vai chegar aqui no final do loop, vai voltar lá em cima e vai jogar esse valor no nosso LED, que 255 é um valor válido para o analog write. Nós podemos fazer a mesma coisa aqui para o zero, certo? Porque não podemos passar de zero. Então, se eu pressionar o nosso botão aqui, vai chegar um ponto que ele vai passar de zero. O que eu faço para ele não passar de zero? É bem semelhante. É bem semelhante às condições. Eu vou criar um if statement, um outro if statement, que é se brilho for menor que zero. Como é que eu falo se ele for menor que zero? Desse jeito. Então, se ele for menor que zero, por exemplo, se ele for menos 1, eu quero que ele volte para zero. E vamos testar isso. Eu vou colocar um valor próximo de zero aqui. Cadê o nosso brilho? Vou colocar um valor de 10, bem próximo de zero, só para nós fazer o teste. Então, nosso programa vai iniciar com 10 de brilho. O LED acendeu bem pouquinho, bem fraquinho. E vamos diminuir esse nosso valor. Ele não passa de zero, como vocês podem ver. Quando o máximo que ele vai vir, ele pode vir até aqui. Ele pode vir até aqui com o valor de 1. Mas quando chegar aqui, ele vai ser menor que zero. E zero vai jogar ele para zero. E essa condição vai jogar ele para zero novamente. Beleza? Então aqui nós temos o nosso programa, onde nós alteramos o brilho do nosso LED. Certo? Espero que tenha entendido. Eu vou fazer o nosso LED verde mudar o brilho também. Aqui nós já tinha aqui em cima ele configurado, certo? Nosso LED verde, output, está no pino 2. E vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. E o nosso LED verde não está acendendo. Aqui é o mau contato. Ah, tá. O LED verde é meio diferenciado, parece. Ele tem uma tolerância menor, aparentemente. Ele veio acender agora. Beleza. Não tem problema. Então nós estamos no valor máximo. Vamos diminuir o brilho. Pessoal, agora vamos pegar esse nosso código que nós fizemos aqui e vamos lá no Tinkercad. Vamos ver se vai dar certo no Tinkercad, na simulação virtual. Então eu tenho esse mesmo circuito montado, esse circuito virtual montado na mesa aqui, certo? E nós vamos colar aqui e tem que funcionar. Então vamos ver, iniciar simulação. Então, o LED amarelo ele iniciou com brilho mais ou menos. E eu vou, deixa eu abrir o Serial Monitor, que eu não sei o que é aumentar, o que é diminuir aqui, que eu tô diminuindo. Eu vou aumentar
Bom, tá aumentando, mas bem devagarinho, bem devagar, como vocês podem ver. Parece que na simulação é mais lento. Não tem delay. Não tem delay, certo? Mas está aumentando o brilho. O nosso LED verde não quer acender até agora. Ah, tá. Tá. E eu sei o porquê que o nosso LED verde não quer acender. Você sabe por quê? Porque nós podemos usar somente as portas PWMs. Você está vendo aqui que nós temos aqui essa porta 3 com ondinha. Então, as portas PWM só são as com ondinha. Qual porta tem ondinha aqui nesse caso? A 3 tem onda, a 5 e 6. Então, para esse LED funcionar, eu tenho que trocar ele. Eu tenho que jogar ele numa porta PWM. Certo? Então, vamos fazer isso. Tá, eu tenho que parar a simulação. Vamos jogar no 5. E aqui no código, eu vou mudar o meu pino verde para o 5. E vou iniciar a simulação. Certo? Beleza. Os dois começaram aonde? Do jeito que deveria. Eu vou jogar esse valor para 0. Vamos ver se vai apagar. Certo? É para apagar. E eu vou corrigir isso no meu Arduino aqui. Certo? Eu não... Vocês estão vendo? É questão de detalhe. Eu não me atentei a esse detalhe. Então vamos voltar aqui para o nosso Arduino. Vamos pôr o LED verde na porta 5. Eu vou aumentar a câmera aqui para vocês verem melhor. E eu vou vir no meu Arduino, vou tirar o pino 2 e colocar no pino 5. Então 3, 4, 5, beleza. Vamos enviar isso para ver o que vai acontecer. Apagou. Agora sim, pessoal. Olha lá, ó. Agora sim. Vocês estão vendo o que acontece se eu se eu der um comando para um pino que não tem nada a ver com o PWM, o que acontece? Ele não funciona. Então, as saídas PWM são somente as que tem ondinha. Beleza? Pessoal, valeu por hoje. É isso. E até a próxima.